de uma forma abençoada, tá bem? E se você for abençoado, sugiro que você compartilhe com outras pessoas para que possam também usufruir dessa bênção. Mas vamos lá, Marcos capítulo 14, oremos primeiro. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela Tua presença no nosso meio, por ter recebido nossos louvores, a nossa adoração, o culto que prestamos a Ti. Agora, Senhor, estamos com o coração aberto, pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que a Tua palavra nos traga um impacto ao nosso ser, ao nosso espírito, alma, corpo, mente, atitudes, ações, que o Senhor possa atuar em tudo através da Tua santa palavra, que ela faça o que for da Tua vontade e não torne para Ti vazia, mas faça o que for da Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Marcos capítulo 14, está um pouquinho alto o retorno. Capítulo 14, versículos 53 em diante, está escrito assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então reuniram todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos e os mestres da lei, né, ou os anciãos, né? Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, aquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum depoimento que pudesse condená-lo. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes, lógico. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: você vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus responde categoricamente: sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas próprias vestes, porque precisamos de mais testemunhas, disse ele. Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, diziam: profetiza! E os guardas o levaram-lhe, dando tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ele, vendo Pedro aquecendo-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, não sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles, viu? De novo, Pedro o negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, porque você é galileu. Começou a se amaldiçoar, Pedro, né? Ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço o homem que vocês estão falando. E logo o galo cantou segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E Pedro se pôs a chorar.
Irmãos, momento tenso aqui, e esse momento tenso já está lá desde o Getsêmani, aliás, desde de quando o Senhor Jesus lá no Getsêmani, reunido com os seus discípulos, lá estava Pedro também, Tiago, João, junto com Jesus, e Jesus orando, Lucas disse que ele suava como grandes gotas de sangue, aquele momento tenso, o Senhor Jesus pedindo para passar o cálice dele, mas todavia fosse feita a vontade do Senhor e não dele. Aí passa, aí naquele momento, daqui a pouco chega Judas com aproximadamente 600 homens, com varas, com pedaços de pau, com medo de que talvez houvesse uma rebelião ali. Então vão ali e Judas vai dar um beijo em Jesus e Jesus é preso. Isso foi na mensagem passada, vocês viram. E essa tensão continua, porque o Senhor Jesus foi amarrado, foi acorrentado e levado preso lá para que pudesse ser julgado à noite. Então o título dessa mensagem eu coloquei assim, o justo julgado pelos injustos. Olha só, se imagine você sendo julgado por pessoas injustas. Já se colocou nessa posição? Assim estava o Senhor Jesus. Pessoas corruptas, nós vamos ver aqui o currículo das pessoas que julgaram Jesus. Então, o centro, a tema central dessa ministração é uma grande injustiça que fizeram com o Senhor, o nosso Salvador. Mas aí, obviamente, não tem como se calar e vem uma pergunta. Quantas e quantas vezes nós mesmos, olhando para uma determinada situação, circunstância da nossa vida, a gente falou, como eu sou injustiçado. Ninguém vê o que eu faço. O meu chefe não dá o valor ao meu trabalho. Como essa vida é injusta comigo, eu faço tanto, eu sou tão honesto. Eu faço tanta coisa boa, não falo mal de ninguém, pago meus impostos. Como é que pode a vida ser tão injusta conosco? Enquanto outros ganham muito, outros roubam, estão bem, e nós aqui... Será que isso já passou pela sua cabeça ou é só a minha? Talvez seja só a minha, Eu, pecador do jeito que eu sou, deve ser só eu mesmo, que pensa assim. Mas ninguém nessa terra, irmãos e irmãs, sofreu a injustiça que o Senhor Jesus sofreu, sendo quem era. Essa que é a grande verdade. Mas vamos em frente. Então vamos focar aqui nessa justiça humana, ou injustiça humana que Jesus sofreu. E ele sofreu, sabe no lugar de quem? Sabe quem devia estar lá sendo julgado? Eu e você. Nós sim. Mas quem estava no nosso lugar era o Senhor Jesus, tomando toda a injustiça, porque ele era santo e não merecia isso, mas ele foi lá. E sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Sabia? E você não dá nenhum glória a Deus a ele por causa disso. Meu Deus do céu, imagino ele vendo isso ao Senhor Jesus. Não leve em consideração não, viu? Deixa para lá. Então, Jesus o justo condenado pelos injustos, é o que nós vamos ver aqui, Para quê? Para que esses injustos fossem justificados por ele. Nós fomos justificados por ele. E ele morreu por todos, mas nem todos o creram nele, então o sangue dele só se faz valer para aqueles que creem, Então, vamos olhar aqui esse texto, mas depois nós vamos fazer aí um paralelo com a nossa vida nos dias de hoje. Então, do versículo 53 a 59, nós vamos ver um falso julgamento, um julgamento totalmente equivocado, um julgamento totalmente injusto, diante da lei judaica, eu estou dizendo para você, hein? Tá bom? Então, Jesus é levado ao sumo sacerdote e ao sinédrio, já vou explicar.
Então o julgamento já tinha seu desfecho decidido. Não era que levaram Jesus lá para pegar aqui, vamos ver os fatos, vamos ver os depoimentos, vamos ver aqui tudo, vamos pegar a lei aqui como nossa baliza, vamos ver aqui os fatos, o que ocorreu, vamos olhar para essa pessoa que é réu e vamos ver aqui todas as testemunhas de acusação, tá bem? E se houver alguma testemunha que possa dar suporte para ele ou apoiá-lo, a gente vai ouvir também. E nós vamos olhar a lei judaica e vamos ver qual vai ser o veredito, tá bom? Então, não, o julgamento já tinha sido, aquilo ali era só uma encenação. O objetivo de levar Jesus para lá já era para condená-lo e condená-lo à morte. Não era nem a prisão, era a morte. O objetivo era matar Jesus, tá bom? Então procuraram falsos testemunhos aí para tentar condenar, né? E isso acontece por causa de quê, irmãos? Porque o ser humano tem um coração corrupto. O ser humano que é submetido ao pecado, está sujeito ao pecado, ele tem um coração corrupto. E quando a verdade é colocada diante dele, quando ele é confrontado com a verdade, que é a palavra de Deus, ele não gosta e não aceita. Então, quando proclamamos o Evangelho, as pessoas aceitam, puxa, você tem razão. De fato, tudo isso que falam contra a minha vida de pecado é verdade. A maioria das pessoas ouvem, não? Não, fala, que é isso, rapaz? Isso aí é para você que era um promíscuo, que é uma vida toda torta. Não é? Mas eu não. Entendeu? Mas olha, Salmos 53, 1 diz o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E aí esse ninguém inclui eu e você também, viu? Tá? Antes da gente receber a Cristo, né? Onde fomos justificados por Ele. Então, o processo que culminou na sentença e morte do Senhor Jesus estava cheio de erros, irmãos. Cheio de erros, se você olhar para a lei judaica daquela época. Existia todo um protocolo, existia todo um procedimento para ser seguido, para que um judeu pudesse ser julgado no Sinédrio. Sinédrio se juntava 70 judeus, dentre esses judeus eram fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei e anciãos. Tinha que ter uma idade mínima para entrar no Sinédrio. E aí as 70 pessoas, dirigida por um sacerdote ou um sumo sacerdote, era conduzido, né, esse julgamento, tá bem? Então imagina, 70 pessoas e todos aqueles que ali estavam, na sua grande maioria, 99%, 98%, tirando exceto 2 fariseus, o restante, né, ou talvez, né, um pouco mais, que entregou a vida para que creu, né, porque ao longo do Evangelho a gente vai ver que alguns fariseus creram em Jesus. Então, mas a grande maioria estava ali e eram grandes corruptos, tá bem? Coniventes com o que acontecia naquela época. Então, as autoridades distorceram a própria lei para julgar Jesus. Né? Então, tanto a sua prisão e seu interrogatório foi feito primeiro por quem? Por Anás, tá bem? E aí, grandes erros no processo. As autoridades, obviamente, já haviam decidido matar Jesus mesmo. Você vai ver isso aqui, onde eu acabei de ler para vocês, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. Em João também, capítulo 11, versículos 47 a 53, você vai ver João relatando a mesma coisa. Então, primeira coisa, Jesus foi interrogado de madrugada. Era proibido interrogar alguém de madrugada. A lei não permitia. Jesus foi interrogado. Primeiro erro, tá bem? Dentre outros. Tá? Então, a pena de morte só poderia ser dada 2 dias, né? Aliás, 1 dia após o interrogatório, passado todo o julgamento, 1 dia depois de muita discussão entre o Sinédrio, viria
a condenação. Jesus foi condenado na mesma noite. Na mesma noite. E aí, nenhuma condenação, então, podia ser executada no mesmo dia. E foi executada, porque, passada a madrugada, não tinha passado nem 24 horas, já levaram Jesus para as autoridades romanas. Porque quem poderia executar a morte era só os romanos. Os judeus não podiam. Eles podiam fazer um julgamento, depois passar por um outro julgamento diante dos romanos. Assim era, por quê? Porque todo Israel estava debaixo do domínio romano. Então eles não podiam matar ninguém sem autorização dos romanos. Tá bem? Então vai entendendo a cena, tá? Então, logo cedo, Jesus foi levado para Pilatos. O julgamento judaico, né, foi aberto por Anás. Você vai ver isso em João 18, de 13 a 24. Em seguida, foi levado para o tribunal, lá no Sinédrio. No dia seguinte, o voto final, né? O dia seguinte é porque amanheceu o dia, né? Lá em versículo 15, 1, você vai ver isso, tá bom? Então, o voto final da condenação. Jesus foi enviado para Pilatos. Tem os versículos lá, Marcos 15, de 1 a 5, João 18, 23, de 28 a 38. Depois foi enviado a Herodes, que depois foi enviado a Pilatos novamente. E aí tudo isso está registrado nos evangelhos. Então não tem como dizer que isso não aconteceu. Tudo isso está lá registrado. Então Pilatos, ao invés de julgar de forma coerente, não, ele fez um julgamento político. E aí ele fez o quê? Ele entregou Jesus para ser açoitado e depois crucificado. E isso é injustiça. Quantas coisas erradas ou ruins Jesus fez ao longo da sua vida ministerial ou ao longo da sua vida? Nenhum. Nada. A Bíblia diz que nenhuma condenação se viu sobre ele. Nenhuma. E olha que quando a Bíblia fala isso, é debaixo da justiça divina, que é muito mais rigorosa do que a justiça humana. E não se achou pecado em Jesus. E mesmo assim, aqueles injustos condenaram Jesus à morte. Você acha que você é injustiçado? Tem certeza disso? Tem certeza? Então vamos ver o perfil de quem julgou Jesus no Sinédrio. Anás, ele era ganancioso, ele era como uma serpente venenosa, diz as Escrituras, e ele era vingativo. Esse era um dos juízes. Caifás, um homem rude, hipócrita e dissimulado. Esse foi o outro que julgou Jesus. Pilatos, um homem supersticioso, político, injusto e egoísta. Herodes Antipas, um homem imoral, ambicioso e louco. Olha o perfil dos juízes. Imagina você sendo julgado por algo aqui nesse país. Apesar que aqui, eu não posso comparar com aqui. Aqui é pior. Mas tudo bem, vamos lá. Quais foram os passos nesse processo? Em primeiro lugar, Jesus diante de Anás. Antes de Jesus ser levado ao Sinédrio, foi conduzido, amarrado, com uma grande escolta de guardas até o judeu, né, até Anás. E o sogro Caifás também depois, né? Onde foi o interrogatório? Foi de madrugada lá no Sinédrio, uma hora proibida e imprópria. Segundo lugar, Jesus diante do Sinédrio, né, lá de 53 a 65 você vai ver isso. O Sinédrio era uma Suprema Corte, como se fosse nos dias de hoje, né? E os que estavam julgando Jesus odiavam Jesus de morte. Muitas vezes, ao longo da vida cristã de Jesus, da vida ministerial de Jesus, a gente vai ver eles falando: nós precisamos matar esse cara. Nós precisamos matar esse cara, nós precisamos dar um jeito, nós temos que elaborar um plano, esse cara tem que morrer. Era esses caras que estavam julgando ele, gente. Imagina. Então,
A acusação, né, que eles estavam preparando era um verdadeiro teatro. Né? Queriam interrogá-lo, mas com um objetivo só: nós precisamos matá-lo. Mas eles buscavam uma testemunha. Vamos buscar uma testemunha. Aí buscava a testemunha falava. Aí eles falavam: caramba, é muito incoerente isso, não dá, velho. Não dá para pegar esse testemunho para julgar o cara. É muito frágil. Está dando muito na cara. Aí não dava. Né? Aí toda vez que eles procuravam um testemunho, não era coerente. Está lá no versículo 56. E outros até mentiam, faziam perjúrio. Perjúrio é crime, viu? Você mentir diante do juiz é crime. Num julgamento. Tá? Você não pode mentir. Né? Então, muitos vinham com mentira lá em João 2,19. Jesus lhe respondeu. Né? Eles falaram assim, ele disse, esse cara aí, ele disse o seguinte: destrua esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Tá bom? E aí o próprio Evangelho de João fala em 2,21 que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Está lá, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele estava falando, destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Estava falando da morte e ressurreição. Não era do templo estrutura. Tá? Então eles distorceram as palavras do Senhor Jesus, acrescentando palavras que Jesus não tinha dito. E aí, do que vocês lembram nesse momento? Lembra de quando Eva estava lá no jardim, olhou para o fruto, né? A serpente falou: olha, você não come desse fruto. Não, né? Deus disse que eu não posso nem tocar e nem comer. Primeiro, Deus não falou isso. Deus falou que você não podia comer. Tocar não falou nada disso. Né? Aí a própria serpente falou: não, Deus não quer que vocês saibam, tenham conhecimento para ser igual a Ele. Né? Então a gente vê aqui uma armação satânica por trás de tudo isso. Pessoas sendo usadas pelo diabo para fazer o que estavam fazendo com Jesus. Tá bem? Então distorceram a palavra de Deus. Alguns disseram: nós o ouvimos declarar, eu construirei esse santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias destruirei, eu destruirei e em 3 dias eu construirei. O que não foi feito por mãos humanas. Está muito claro que Jesus não estava falando do templo. Não é? Então, mas na cabeça, essa acusação dava a ideia de que Jesus tinha planejado um atentado, uma conspiração militar contra o templo. Que Jesus queria fazer algo ali para destruir o templo, e não era nada daquilo. Era o centro religioso da nação. Mas nem assim, diz Marcos, no versículo 59, que nem assim a acusação era coerente. Nem assim. Então, não havendo testemunho contra Jesus, ele deveria o quê? No versículo 60 a 62, tinha que ser solto. Falar: tá bom, olha, não tem argumento suficiente, o réu não pode ser condenado, nós temos que soltá-lo. E isso seria coerente. Mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso. E aí Caifás deixa de lado a diplomacia, né? Deixa de lado a diplomacia e faz uma pergunta decisiva. Primeiro fez pergunta: você não vai falar nada? Para ver se Jesus falava alguma coisa para ele usar contra ele. Você não vai falar nada? Jesus ficou em silêncio. E cumpriu o quê? Uma profecia, né? Em Isaías 53, que diz que como cordeiro mudo ele foi ao matadouro. Então, em todo momento, a gente vai ver as profecias bíblicas se cumprindo na pessoa de Jesus. Mas aí, Caifás astutamente pergunta: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E se você olhar em João, vai falar: eu te conjuro, em outras palavras, você jura? Diante de juramento, eu pergunto a você: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Aí não dá mais, né? Aí Jesus olha bem para ele e diz: eu sou. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus.
E ainda completa, de forma profética. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. É uma profecia ao qual nós estamos aguardando. E que isso vai acontecer. Então, a declaração do Senhor Jesus acrescentou essa profecia da sua segunda vinda em glória. Algo extraordinário que nós aguardamos, porque nós dizemos sempre na ceia, o que é? Maranata. Sabe o que é Maranata em hebraico? Ora vem, Senhor Jesus. Tá? Se você não sabe, fique sabendo. Então, aqui Jesus respondeu de forma que ele tinha confiança de que ele iria triunfar sobre a morte, irmãos. Ali não estava um homem simplesmente que não sabia o que iria acontecer. Ele sabia que essa resposta o levaria à morte. Mas mesmo assim, ele confirmou, dando uma oportunidade para aquelas pessoas de reconhecer que era o Messias que estava diante deles. Mas eles não reconheceram. Não reconheceram o Filho de Deus diante deles. É por isso que o juízo vem, irmãos. Todos aqueles que não reconhecem Jesus como Filho do Deus vivo, todos aqueles que não reconhecem a divindade de Jesus, todos aqueles que não reconhecem o sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, irmãos, não tem outro jeito. Juízo, não tem o que fazer, irmãos. Deus é amor, sim, nós sempre vamos dizer isso porque é mesmo. A maior prova de amor está aqui, em várias respostas e ações do Senhor Jesus. Mas há uma justiça divina que continua valendo por toda a eternidade. Somente aquele que de fato crê na pessoa do Senhor Jesus. Somente aquele que de fato crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Somente naquele que de fato crê que o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Esse sim está isento da condenação eterna. Não tem como. Não tem como não dizer isso. E aí, obviamente, é tudo que eles precisavam para poder condenar Jesus à morte, né? Mas Jesus teve coragem diante daquela mentira dos homens. Jesus testemunhou que ele era o eu sou, o mesmo eu sou que falou com Moisés lá atrás. Moisés perguntou, qual é o seu nome, Senhor, para que eu vá em teu nome e diga diante de Faraó. Ele diga que eu sou. É esse mesmo. O mesmo termo que Deus usa com Moisés é o mesmo termo que Jesus usa aqui. Ele é, porque ele é mesmo o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que crer nisso. Então ele afirma claramente a sua identidade divina e messiânica. Ele não negou a verdade, mas sabendo que isso levaria à cruz e à morte. E ele fez isso por um único motivo. Para dizer que ele era o bom? Não. Porque ele te amou. Porque ele te amou e ele amou aquelas pessoas também. Mas aquelas pessoas não o reconheceram. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o reconheceram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Somos nós. Efésios capítulo 4, ou capítulo 1, versículos 4 e 5 diz o seguinte: porque Deus os escolheu nele quem? Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É isso, irmãos. Você pode nem dar um glória a Deus, mas é isso. Tá bom? E aí Jesus é condenado, irmãos. Não tem jeito. Eles queriam fazer aquilo. Obviamente, Anás faz uma ceninha lá. Quando Jesus fala ele fala, eu sou, e vocês verão os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Então, quando ele fala isso, Anás pega a sua veste e rasga. Não rasga aqui em cima não, viu? Como você vê nos filmes por aí. Embaixo, viu? Tá? Quando rasga suas vestes, é na saia, tá? É na saia, tá bom?
Só para você saber que era assim. Aí ele rasga a sua veste e fala: para que mais precisamos de argumento e condenação? Olha só o que esse cara acabou de falar. Só há uma condenação para ele, a morte. Tá bom? E aí foi. Jesus foi condenado. Tá? Mas olha só o que está escrito em Atos. Eles fecharam os ouvidos, irmãos. Toda aquela pessoa que fecha os ouvidos às boas novas do reino, não tem o que fazer com essa pessoa. Nosso papel é proclamar o evangelho e mostrar o amor de Deus. Mas quem fecha os olhos por amor de Deus, quem tapa os ouvidos por amor de Deus, não podemos fazer nada. Acredite em mim. Acredite nas Escrituras. Mas o próprio apóstolo Pedro se joga na cara deles, lá em Atos, capítulo 13, versículo 27 e 28. Pedro diz o seguinte: o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Então, foi lançado no rosto deles o que eles fizeram. Né? A condenação equivocada, a injustiça que fizeram com a pessoa de Jesus. E aí, irmãos, começa tudo que o Senhor Jesus já tinha dito, avisado para os apóstolos que ia acontecer com o Filho do Homem, com o Filho de Deus. Os insultos começam. Imediatamente depois da sentença, os sacerdotes começam a esbofetear Jesus. Imagina, 70 judeus ali diante de Jesus, eles vão lá e começam a bater na cara dele. Imagina a cena. Fácil é falar. Hoje em dia, ninguém bate num condenado num julgamento. Ele é tratado com o maior respeito ali no julgamento. Mesmo depois da condenação. Mas Jesus não teve esse respeito, não. Jesus começou a tomar tapas na cara. Os seus olhos foram vendados pelos soldados. E eles batiam nele e diziam: quem foi que te bateu? Profetiza aí, se você é o bom. Aí começaram os sofrimentos físicos da paixão, irmãos. E tudo isso por quê? Porque Ele te amou. Porque Ele te amou. Glórias a Deus por isso. Segundo a palavra profetizada, ele havia de sofrer. Você vai ver isso em Isaías 56, Isaías 52, 14, Isaías 53, 10. O próprio Senhor Jesus nos evangelhos avisou que isso ia acontecer. E aí começa a se cumprir mais uma vez as profecias. Mas aí, irmãos, pior do que você ser julgado por alguém que te odeia, você receber injustiça por alguém que te odeia, já é ruim. Agora, você sofrer uma injustiça por alguém que diz que é teu amigo, tua amiga, por alguém que diz que morreria no teu lugar, isso é doloroso. Isso é doído. E eu não podia deixar passar sem falar as atitudes do apóstolo Pedro. Vamos lá. Versículo 14, 54, 66 a 72. Pedro foi um homem de fortes contrastes, e foi mesmo, né? Ele tinha as atitudes de intensa ousadia, legal, eu gosto disso, e atitudes de extrema covardia. Ninguém gosta disso. Era um homem de altos e baixos, né? Altos e baixos, escaladas e quedas, bravura e fraqueza. Quando a gente se olha no espelho, a gente às vezes se vê assim também, dentro do evangelho. Então, eu só vou mostrar as atitudes de Pedro, mas nós não somos muito diferentes dele não, viu? Tá bom? Então, não fica só condenando ele não, que depois vai sobrar para você também. Então, era um homem de altos e baixos, escaladas e quedas. Então, primeiro passo, Pedro fugitivo.
Aquele Pedro que falou, não, Senhor, o Senhor não vai se entregar à morte, não, né? Até que Jesus fala, passa de mim, arreda de mim, Satanás. Lembra daquela vez? Depois, em outro momento, Pedro, não, eu vou com o Senhor até a morte. Imagina que eu vou permitir que eles matem o Senhor. Então, lá no Getsemane, ele já foi abandonado. Pedro, capou o gato, vazou, sumiu, correu e deixou Jesus sozinho na roubada. E aí? Então, aquela promessa, né, de fidelidade restrita, né, abandona a Jesus e foge com quem? Com os demais discípulos, que Jesus falou que eram amigos dele. Jesus falou, vocês são muito mais do que discípulos, vocês são meus amigos, meus irmãos. E eles fugiram, deixaram Jesus sozinho. Nós estávamos com aqueles discípulos que muitas vezes fugimos. Fugimos, muitas vezes. Que pena, né? Mas na noite da prisão, né, Pedro abandonou o Senhor Jesus, quebrou os votos, né, que ele tornou-se um fraco e um covarde, mas ele tenta remediar. Fala, não, está pesando muito aqui, né? Quer saber? Eu vou de longe seguir Jesus. Aí ele vai seguindo Jesus de longe, né? Ele vai seguindo Jesus sendo levado por todos aqueles soldados, aquelas pessoas, sendo levado lá para a presença de Anás e Caifás. E aí, Pedro, quando levam Jesus para o julgamento, que não deveria acontecer, aí Pedro já vai ali na fogueirinha, né? Senta ali na fogueirinha, como se nada tivesse acontecendo. Será que vai chover hoje? Espero que não, né? Essa fogueira aqui tá boa, tá meio friozinho hoje, né? Que temperatura que tá? Dá uma olhada aí no aplicativo. Caramba, parece que tá mais frio, né? Então, começa tudo ali. Atitudes de rejeição e humilhação em relação ao grande amigo dele, né? Ao salvador da vida dele, o mestre dele. E aí começa, né, os líderes religiosos, né, tinham uma expectativa em relação ao Messias, irmãos. Então, essa condenação sobre Jesus, eles não conseguiam enxergar na pessoa de Jesus o Messias esperado. Eles esperavam quem? Eles esperavam um general de guerra, alguém que ia mobilizar toda a nação de Israel num grande milícia, num grande subexército e enfrentar os romanos, ia vencer aquele exército romano e iria tomar posse de Jerusalém de novo. É esse que eles esperavam. Mas aí vem Jesus falando para dar outra face, falando se pedir para andar uma milha, anda duas com ele, um Jesus com roupa simples, que não dá valor a dinheiro nem a riqueza, fala que o reino dele não é desse mundo. Aí não tem como, não é? Então eles não entenderam a verdade diante deles. Então nós, irmãos, isso cabe a nós uma reflexão. Tome cuidado com o conceito do que o mundo passa para você do que é verdade. Principalmente nos dias de hoje com IA, inteligência artificial. Tome cuidado com o que a mídia lança na tua mente como grande verdade. Não é? Tem pessoas que às vezes chegam para mim, falam, rapaz, você viu isso aqui? Não sei lá se é no TikTok, no YouTube, mas olha só, fala, rapaz, você já confirmou isso aí, cara? Você tem certeza que isso aí é verdade? Não, eu só ouvi e estou repassando. Cuidado, irmãos. Não é? Cuidado para você não se tornar massa de manobra. Cuidado. Quando eles inventam uma determinada doença e diz que aquela doença é devido a um tipo de produto que você consome. Não, deixe de consumir esse, começa a consumir esse aqui agora. Ó. Esse aqui é o que faz bem para a saúde. É nada, é o que eles querem vender. E aí os tontos vai lá e esquece o outro que era mais barato, começa a comprar esse aqui que era mais caro. Estou dando um pequeno exemplo. Tome cuidado com o que a mídia, com o que
as redes sociais, com o que influenciadores digitais estão lançando na tua mente. Cuidado, cuidado. Se apegue ao que as Escrituras dizem, irmãos. Ela é sempre atual. Isso é uma das mostras de uma prova de que isso aqui é eterno e é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque ela se atualiza todos os dias. 2000 anos, aliás, mais, né? Se você for pegar o Antigo Testamento, 4, 5 mil anos de escritura, escrito por aproximadamente 40 pessoas, num período de 1.400 anos, foi escrito tudo isso aqui, e ela continua atual, ela não fica para trás de nada. Então é nela que você tem que confiar, não é influencer digital, não é no que a mídia tenta lançar na tua mente. E assim estavam aqueles judeus totalmente equivocados, porque eles tinham uma expectativa totalmente enganosa de quem seria o Messias. Mesmo diante do cumprimento das profecias na pessoa de Jesus, eles não reconheceram. E aí o que eles fazem? De forma injusta, cobrem o rosto dele, batem nele, desprezam, agem de forma injusta. E aí a gente olha para a pessoa de Jesus como homem, sofrendo tudo isso. E a gente vê o quanto custou a nossa salvação. Sua salvação teve um preço muito alto. E eu não falei tudo, porque depois tem crucificação, tem a ira de Deus descendo sobre a pessoa de Jesus, que eu nem entrei nesse mérito ainda. Não aqui nessa ministração, óbvio. Irmãos, você é amado demais. Foi pago um preço muito, 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 muito alto. O amor de Deus para com a sua vida é algo incalculável. Portanto, não deixe Jesus por nada. Não deixe a obra de Deus por nada. Não deixe seu ministério por nada. Não deixe o seu chamado por nada. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou líder. Mas você tem um chamado como igreja. Como igreja, qual é o seu papel na terra? Primeiro, ser a glória de Deus na terra. Ser ministro de Deus proclamando as boas novas do reino na terra. Esse é o seu papel, só isso. Diante do que Ele fez por nós, é só isso. E nós temos que entender, é por isso que eu prefiro trazer para você assim, esses detalhes, para você entender de uma vez por todas qual é a sua posição dentro do Evangelho. Qual é a sua posição diante de Deus. Qual é a sua ação diante do que o Evangelho te chamou a fazer. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Quando eu olhei para esse versículo, tem coisas aqui que são importantes, óbvias, mas depois, tendo os seus olhos fixos na pessoa de Jesus, autor e consumador da nossa fé, só temos fé porque Ele nos concedeu e Ele nos acrescenta. Ele, pela alegria proposta, suportar a cruz. Às vezes a gente não suporta ter que vir aos cultos todos os domingos. A gente acha muito. Ah, não, o que é isso? Ah, não, ontem eu fui num evento na igreja, sábado, né? Já, paguei o que eu tinha que pagar. Amanhã eu nem vou no culto.
Ou fala, não precisa ir no culto todo domingo, você está doido, todo domingo, 2 horas, Deus o livre e guarde. É muita coisa, dá não, é muito tempo. E aquele careca fala demais da conta, pelo amor de Deus. Mas ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, por amor a você e a mim. Voltemos para Pedro, aquele que segue Jesus de longe. Como tem pessoa que segue Jesus de longe. A queda de Pedro, irmãos, foi progressiva. Presta atenção nos requintes dos detalhes que a Bíblia nos dá. Primeiro degrau, vamos colocar uma escada. Primeiro degrau que Pedro desceu, a primeira queda dele foi baseado na sua autoconfiança. Eu sou o cara. Dos 12, eu sou o melhor. De mais longe eu sou o melhor. Eu que sou o que estou sempre preocupado com a proteção de Jesus. Eu sou o pitbull de Jesus. Eu estou sempre protegendo ele, sempre preocupado. Peraí, deixa eu ver se tem alguém que pode jogar uma pedra em Jesus, que pode querer fazer alguma coisa com ele. Eu estou sempre aqui em primeiro, eu sou o mais afoito, eu sou o mais dedicado, eu sou o proativo. Eu sou. Primeiro degrau. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O diabo caiu, um dos motivos foi o orgulho. Então é um pecado perigosíssimo. Então ele, baseado na sua alta confiança, quis ser mais espiritual que os outros. Não, então isso aí, eu já vi nesses 37 anos de evangelho, eu já vi pessoa bater no peito. Eu queria que o pastor Anjo estivesse aqui, que ele ia lembrar. Eu posso cair com qualquer pecado, mas com esse aqui, mas eu não caio nunca. Vocês não sabem quem é, eu posso falar. A pessoa falou assim, eu posso cair com qualquer pecado, mas com mulher, eu não caio nunca, rapaz. Oxe, esses caras que caem com mulher, ele já está no 3º casamento. Tá? E é pastor também. Bom, chega, falei demais já. Ou era pastor, não sei, faz tempo que eu não vejo ele. Então, irmãos, cuidado, viu? Quando você olha para os outros e fala, aquele irmão, aquela irmã, pelo amor de Deus, hein? Eu sou muito mais espiritual que ela, viu? Eu que essa pessoa aí, vixe, não é? Eu sim devo estar aqui sentado nessa cadeira. Eu sim, as pessoas têm que olhar para mim e falar, ô irmã, você é espiritual, hein? Glórias a Deus pela sua vida. Eu sim, mas aquelas pessoas ali, então cuidado, viu, irmãos? Cuidado. A autoconfiança de Pedro foi o primeiro degrau. Ele desce mais um degrau ainda quando ele foge. E depois tenta remediar seguindo Jesus de longe. Irmãos, ou você está com Jesus ou não está com Jesus. Ou você anda perto dele para as pessoas olharem e saber, né? Não, é crente, é cristão, de fato, né? Uma pessoa que me constrange muito quando está perto de mim, porque fala só da Bíblia, fala da palavra. Ele tem coisa que ele até poderia fazer, mas ele não faz porque ele fala, não, a Bíblia diz que não é para fazer, eu não vou fazer. Não, nisso aí eu não tenho prazer mais nisso. Então, a gente não pode andar longe de Jesus. E detalhe, quando você anda perto de Jesus, a luz dele é tão forte que aí você olha para a sua situação e você fala, pelo amor de Deus, eu estou muito rasgado, eu estou muito sujo, eu preciso desse sangue mesmo. Se não for esse sangue, se não for o sacrifício, a misericórdia, a graça e a benevolência dele, eu não sou nada nem ninguém. Eu preciso estar perto mesmo e sabendo a minha condição. Eu preciso andar do lado. Mas Pedro não, ficou de longe. Por quê? Porque vinha nele uma culpa de tudo. Ele sabia o que ele tinha falado. Ele sabia o que ele tinha dito para Jesus. Ele sabia. Pedro não era bobo, não.
Então ele desceu mais um degrau quando ele começou a seguir Jesus de longe, irmãos. Versículos 66 e 67, Pedro desce mais um degrau na sua queda, quando circula a noite escura, infiltrando-se no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado. E aí, ele senta à roda dos escarnecedores. Pois é. Aquele ambiente se tornou um terreno escorregadio para Pedro. Um laço para sua alma culpada. Enquanto Jesus está sofrendo abuso psicológico, físico, uma pressão medonha lá naquele julgamento, Pedro está se aquecendo no fogo. Confortavelmente. Está ali Pedro. E a palavra de Deus, lá em Salmos capítulo 1, nos exorta para não sentar à roda dos escarnecedores. Cuidado. Cuidado com quem tu andas. Cuidado aonde você tem passado a tua vida. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com as pessoas que você se associa e acredita que são os teus amigos, tuas amigas. Cuidado. E aí vai, Pedro, o covarde. Uma criada identifica Pedro, olha para ele e fala, peraí, eu te conheço, eu já te vi do lado dele, eu já te vi, mulher que tem um olho, a Tânia busca coisa lá, já temos relacionamento há 40 anos, ela fala naquele dia tal, naquela hora tal, aquele fato assim, eu falo, meu Deus do céu, pior computador. Eu não lembro nem de ontem, mas ela lembra, resgata coisa lá, mas só para o mal, né? Mas vamos lá. Pedro é apontado, mas ele faz o quê? Você tá louca, mulher? Olha direito, vê se é eu mesmo, não é eu não, você está doida? Então agora Pedro passa a ser um homem o quê? Medroso, covarde, lá no pátio do corrupto. Então Pedro autoconfiante, agora nega Jesus. Não só fugir não era o suficiente, acompanhar de longe não era o suficiente. Agora ele também nega. Então, irmãos, podemos negar a Cristo quando não assumimos a postura e a posição de crentes em Jesus Cristo, de filhos de Deus, de servos do Altíssimo. Quando não temos a postura de dizer, não, eu não faço parte disso. Não, eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus diz isso. Ou simplesmente por falar, olha, você precisa do amor de Deus. Tem pessoa que nem isso faz. Você está negando. Você podia falar, você sabe que é verdade e você não fala. Está omitindo. Então, nosso papel precisa mudar, nossa postura precisa mudar. E Pedro nega Jesus. Pedro, que pensou ser mais forte que os seus colegas, nega Jesus. O que ele tinha de mais sagrado, o que é pior, irmãos. O que ele tinha de mais sagrado, que é a pessoa de Jesus, ele nega. Ele nega. E aí começa até ao ponto de jurar falsamente. Não, mas aí aquela mulher saiu, porque devia estar ocupada, né? Aí ele vai lá no alpendre, que é num andar superior, aí lá vai ela de novo. Não é possível, é você sim, cara. É você, uma mulher, né? Aquele olhar, né? Ver coisa de longe, é você. Ele fala, não. Eu juro que não sou nada dele, eu não conheço esse cara. Aí é com ênfase. Ele empenha a sua palavra, a sua honra, a sua fé para negar a sua relação com o Filho de Deus. Quanto mais alto ele fala, mais demonstra que está mentindo.
E aí, por fim, Pedro, o praguejador, aquele que fala maldições. Olha só que nível, que ponto chegou o apóstolo Pedro. Além de negar a Cristo com juramento, Pedro desce o último degrau da queda, quando começa a praguejar e a falar maldições na tentativa de se esquivar da pessoa de Jesus Cristo. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Mas não é galo o marido da galinha não, viu? Que nem existia esse animal naquela época, viu? Tá bom? Então, só para você, mais uma curiosidade aí. O galo provavelmente era uma trombeta que tocava na primeira hora do dia para anunciar que era momento de oração. Tá bom? Tá? Então, não tinha galinha naquela época. Galinha não tinha chegado lá ainda não. Pomba tinha, mas galinha não. Então, Pedro quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar, praguejando, amaldiçoando a si mesmo, dizendo que não conhecia aquele homem. É um momento tenso, irmãos, de fato, né? Então, Pedro faz tudo isso e o galo canta. E no Evangelho de João diz que era numa posição, quando ele nega a última vez, que ele poderia ser visto por Jesus. Eu não sei onde é que era, então eu não sei o recinto como um todo, mas de lá, quando o galo canta pela segunda vez, Jesus faz assim, ó, e dá uma olhada para Pedro. Quando Jesus olha para a gente, irmãos, não tem como não se abalar na base. Não tem como não se desestruturar, porque é a verdade diante dos nossos olhos. Quando a gente se olha no espelho, você ainda tenta se enganar. Não estou tão velho assim, né? Não é? Você fala, quando você lembra de alguma coisa que você fez que não agrada a Deus, o que tem, vai? Nada a ver. Todo mundo faz. Não é verdade? Passa. Acho que é só comigo, pastor. Depois a gente conversa depois, tá bom? É só comigo que acontece isso. Tá bom? Então, Pedro, depois de tudo isso, irmãos, graças a Deus, não se encerra aí, senão eu ia embora angustiado. Eu iria no seu lugar se a mensagem terminasse aqui. Mas lá no versículo 72 do capítulo 14, mesmo não tendo falado com Jesus, mesmo tendo negado Jesus várias vezes, diferente de Judas, né? Judas, primeiro, não creu em Jesus. Esse é o primeiro ponto e o mais importante. Ele não creu que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Não creu. Não creu. Começa por aí. Mas Judas agiu de forma que tentou destruir a imagem de Jesus Cristo. Os demais discípulos não, inclusive Pedro não. Eles não estavam contra Jesus, mas eles estavam agindo de forma covarde. Esse é o termo mais preciso. Não é? Então Pedro, olha para Jesus, Jesus olha para ele, e aí ele vê aquele olhar de Jesus, e eu tenho certeza que não foi um olhar de assim, ó, eu não falei? Eu falei para você, eu te falei, né? Às vezes a gente ouve isso em casa, né? Eu te falei, é duro ouvir isso, putz grilo, mas eu te falei, né? É duro, mas não foi assim que Jesus olhou, você pode ter certeza que não é o perfil de Jesus. Jesus olhou assim e falou: Pedro, eu te amo muito, 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 muito. Se arrepende. Eu te amo demais. Você é ser humano, você é falho. E eu não vou deixar de te amar. E o meu perdão sempre vai vir sobre a tua vida, desde que você se arrependa.
E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Pedro, ao olhar para Jesus, a Bíblia diz que o galo cantou pela segunda vez, estou lendo o versículo. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Ponto. E se pôs a chorar. Esse choro, irmãos, e tem outras traduções que diz, Pedro chorou amargamente. Eu gosto mais dessa tradução. E Pedro chorou amargamente. Esse amargamente no grego, pikros, que quer dizer algo pontiagudo, algo doloroso, algo que literalmente você sente uma dor tremenda que te leva a uma tristeza e nessa tristeza vem o arrependimento. Era tudo que Deus esperava. E ele saiu dali chorando amargamente. Onde houver arrependimento, há perdão. E a prova de que Jesus o perdoou, irmãos, você vai ver lá na frente, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou, e estavam lá os anjos, e vêm as mulheres, e aí os anjos falam, vai lá, né? Diga aos discípulos e a Pedro que o Senhor vai encontrar com eles lá na Galileia. Isso é prova do quê? Que houve perdão. Que houve perdão, irmãos. Tá bom? Então, o olhar penetrante de Jesus, né? O olhar de amor, tirou uma radiografia da alma de Pedro e tira uma radiografia da nossa alma. Então, Pedro foi lembrar da palavra de Cristo, né? Justamente depois que o galo canta, justamente como Jesus tinha profetizado. Esse alerta, naquela noite, mostrou que Jesus tinha razão. E aí Pedro caiu em si, desabou a chorar amargamente e foi embora. Não tinha mais o que se fazer. Mas lá em João 21, 15 a 17, você vai ver que isso foi restabelecido. Marcos 16, 7 diz o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que está indo diante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Então, irmãos, aqui está comprovado que o perdão veio. Se veio para Pedro, que aprontou tudo isso, irmãos, vai vir sobre você também. Se sinta perdoado. Onde houver arrependimento, há perdão de pecados. A nossa vida é um constante se arrepender. Obviamente, muitas vezes o Senhor Jesus disse, vai, não peques mais. Mas, sempre que houver pecado, tem que haver arrependimento, para que haja perdão. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. E aí eu concluo, pode soltar um louvor? Estou concluindo, irmãos. Foi uma mensagem tensa, mas só mostra o retrato de que nós somos. De quem nós somos. E de quem nós precisamos. E de quanto amor foi derramado sobre as nossas vidas pela pessoa de Jesus Cristo. Então, o nosso viver é uma gratidão constante. O nosso agir em prol da igreja, porque a igreja é a amada de Cristo, é a noiva de Cristo, pelo qual ele se sacrificou por ela. Então, se ele se sacrificou por ela, ele quer que a gente se dedique a ela. Ele quer que a gente tenha um coração voltado para ela. Pastor, mas eu tenho que viver a minha vida. Viva a tua vida, mas não esqueça da igreja. É a noiva de Cristo. Se você faz algo pela igreja, você agrada a Cristo. Você mostra que é grato a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele fez e pelo que Ele há de fazer na tua vida. Então não dá para esquecer a igreja. Não dá para não olhar para a igreja. Não tem como. A sua vida é uma vida entrelaçada com a igreja de Jesus Cristo. Não tem como. Se você entregou sua vida para Ele,
Se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, se você faz parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, não tem como você se desvencilhar dela. Não tem como. E não tem como você olhar para a tua vida e achar que você é injustiçado ou injustiçada. Olhe para o que nós fizemos para Ele. Então saiba que nós merecíamos, na verdade, a justiça divina, com ira, com condenação, mas por causa da atitude, do ato de Cristo tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte e nos dando a sua vida, tudo mudou. Tudo mudou. Da mesma forma que Ele nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Da mesma forma que Ele mostrou que o orgulho precede a queda, temos que tomar cuidado com isso. Mas esse julgamento injusto apontou para um lugar, a cruz. Graças a Deus pela cruz, onde os injustos foram justificados. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então entre na cena, feche teus olhos, entre na cena. O Filho de Deus rodeado de falsos acusadores, sendo caluniado, cuspido, agredido. Nós somos confrontados com uma realidade profunda. Ele estava ali por amor a nós. Então não foi um sinédrio que manteve Jesus naquele julgamento. Não foram os guardas que o prenderam ali, mas foi o amor eterno de Cristo por nós. Foi sua decisão voluntária de enfrentar a vergonha que era nossa, para que pudéssemos nele ter vida. Ele foi cuspido, esbofeteado, houve escárnio. Ele pagou o preço do nosso perdão. Você consegue entender isso? Você consegue crer nisso? Você consegue tomar posse disso? Nós merecíamos estar naquele tribunal, mas Ele tomou o nosso lugar. Hoje, esse mesmo Jesus Cristo ressurreto diz para nós assim, creia em mim, arrepende-te, segue-me, porque eu fiz tudo isso por amor a ti. Não há amor maior, não há graça mais maravilhosa e bela, não há Salvador como o nosso Senhor Jesus. Não podemos mais achar que somos injustiçados. Não podemos comparar a nossa injustiça com o que Ele passou. Então, a partir de hoje, a nossa postura vai mudar. Fique de pé no teu lugar. Pode ficar de pé. Olhe agora comigo. Faça a sua oração simples, do seu jeito. Não fique ouvindo a minha, não. Faça a sua. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, eu me coloco diante de Ti, mediante a tudo isso que o Senhor passou por nós. Eu vejo a minha vida como alguém que é privilegiado. Alguém que sofre as intempéries desse tempo. Sofre, Senhor, com muitas injustiças sociais. Injustiças na família, na sociedade, diante de pessoas que eu me relaciono.
Mas eu lanço isso por terra e digo que isso não é nada perto do que o Senhor passou por mim. E aprendo contigo que o amor e o perdão e o arrependimento está acima de todas essas coisas. E eu me sinto amado por ti. E vou continuar firme, testemunhando do teu evangelho, de quem tu és em mim, de quem eu sou em ti, e de que vou me integrar junto e ainda mais com o teu corpo, que é a igreja. E eu te louvo e te agradeço por eu me sentir amado, perdoado, e que posso viver e ouvir uma palavra como essa para me levar à reflexão, para me levar à mudança e postura na minha vida, e para que eu possa erguer a cabeça e dizer: eu te amo, eu não te negarei, e eu sei que não serei nunca desamparado por ti, porque o Senhor é a minha justiça, porque o Senhor é meu advogado, porque o Senhor está junto do juiz dos juízes, e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? E é isso. Aleluia. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por o Senhor ter falado conosco. Como a gente sempre diz, nós pregadores, né? A gente ficou ouvindo essa mensagem a semana inteira. Então a paulada é uma atrás da outra. Mas eu prefiro ouvir essa palavra para que eu possa de fato mudar a minha forma de ser e de pensar, e possa cada vez mais saber que a posição em que eu estou, eu sou um grande perdoado, e eu louvo a Deus por estar nele e ele estar em mim. Graças a Deus pela tua vida. Temos aí 5 minutos para encerrar o culto. Tem recados aí. Eu tenho um aqui que eu tenho que dar. Tem mais algum recado aí? E cadê a irmã Jéssica? Não? Não tem? Sim ou não? Pode vir. O microfone está ali, ó. Paz, igreja. Amém. Bom dia, bom dia. Reforçando o recadinho, a irmã Jéssica falou domingo passado sobre o nosso arraiado Neemias, da Associação Neemias. Vai ser 26/7, começa às 6h30 da tarde, vai até às 21h30. Tá? E eu quero convidar a igreja toda, convide pessoas também, vai ser um momento muito divertido, vai ter dança, comida típica, vai ter sorteio. Aqui é só um preparativo, tá? Ela vai ficar mais bonitinha. Por que não está fechada ainda? Porque vai ter mais itens para essa cesta, tá bom? Maravilha. Vai ser o sorteio, aí eu peço que os irmãos participem. Vai ser R$5 cada número, tá bom? E vai ser o sorteio no dia do arraiá. Amém? Tem mais alguma coisa, Simone? Não? Então é isso. Obrigada, igreja. Obrigada, pastor. Não, dá essa bolsa de sim. Todo valor arrecadado vai ser revertido para a associação, tá? Que a associação ela foi criada para cuidar de crianças carentes, tá bom? Levando a palavra. E é isso. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Lembrando que sábado que vem, jovens e adolescentes, o que nós temos aqui a partir das 13 horas? Não estou ouvindo. Será que eu estou ficando surdo ou não estou ouvindo? O que nós vamos ter aqui?
Isso, irmãos. Né? Então ainda tem vagas ainda? 20 vagas? Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Precisa mobilização, irmãos. Mobilização. Senão eu vou ali no terminal da Vila Luzita, vou chamar quem estiver lá. Não é? Eu sei que ali, né, perto do Vila Luzita, tem bastante mendigo lá. Eu vou chamar eles. Vocês vão ficar o dia inteiro com eles aqui. Não que eu, né, discriminando, mas temos oportunidades, né, para outras pessoas, né, e vocês precisam se mobilizar mais. Nós